Legal, estamos chegando, falando em literatura. Que saudade desse chafariz do vinho, que nas próximas semanas vai ser reinaugurado. E nesse local vai acontecer a nossa querida Feira do Livro. Ao meu lado, patrono de mais uma edição da Feira do Livro. 7 anos já estava lendo livros, poesias, e aos 11 já estava fazendo seu monólogo. Senhor Roni da Linha, muito prazer estar aqui nos nossos estúdios. E como chegou essa paixão pela literatura? Boa tarde, Sinei. Boa tarde, ouvintes. Realmente comecei muito cedo a ler e a escrever. A literatura liberta, a leitura liberta. E aos 9 anos de idade, numa sessão cívica na Escola Bandeirantes, em Guaporé, eu apresentei uma poesia do Olavo Bilac, declamei com ênfase, e uma das professoras me presenteou com um livro, O Profeta e o Leão. Era um livreto religioso, com uma linguagem figurada, e eu desconhecia isso na época, e foi meu primeiro livro. E esse livro ficou na minha mesa de cabeceira. Eu o li muitas vezes. E antes de dormir, eu lia sempre um trecho. E depois fiz a admissão ao ginásio, fui estudar no Imaculada Conceição, Colégio Marista de Guaporé, e a biblioteca lá era sensacional. É claro que antes eu também levava da Escola Bandeirantes poucos livros para casa, a escola pública tinha poucos livros, e eu lia em casa. Mas na Escola Imaculada Conceição, que a biblioteca era mais recheada, ali eu pude ler dezenas de livros. E com praticamente todos os tipos. Aquele livro que caía na mão eu lia. E lembro de um livro que se chamava Morte Verde, que era um livro de detetive, dos primeiros detetives que tinha. E esse foi o outro livro que eu guardei toda a história. Porque o escritor era francês, não recordo o nome. Sinceramente não recordo o nome. Mas o nome, A Morte Verde, guardei. E passei então a ler vários livros e fazer teatro também no Colégio Imaculada Conceição. E uma das peças que eu apresentei foi um monólogo do livro Martim Fierro. E eu explicava para alunos inexistentes, é claro, para um professor inexistente, que só tinha na minha imaginação, e eu no palco, todo mundo assistindo, e eu explicando poemas do Martim Fierro. E foi um período sensacional, né, na Escola Imaculada Conceição. Depois, eu tinha 13 anos quando eu vim para Bento Gonçalves, me estudar no Colégio Aparecida. Depois fui para o Mestre Santa Bárbara, onde fiz o clássico. E na escola no clássico, eu tinha mais 2 colegas sensacionais que gostavam de ler livros. O João Cláudio Garavalha, que foi narrador aqui na rádio. Perdemos este ano, Esse ano, o Cláudio Garavalha, excelente companheiro. E o Neido Rampasso. Nós líamos os livros e contávamos histórias um para o outro. E o bonito é que eu escolhi o livro para o Garavalho escolhia um livro para mim, outro para o Neido, e assim sucessivamente. E tínhamos que contar histórias um para o outro, e livros que, quando cheguei na faculdade, e que eu fui muito bem na faculdade de letras, eu já sabia todos os livros que o pessoal estava lendo, eu já tinha lido. Quando fiz o pós-graduação, então, em literatura, na UX, para mim foi facílimo, porque eu já tinha lido todos os livros que a professora tinha apresentado. Então, eu sempre esperava que os colegas escolhessem os livros e eu pegava aquele que sobrava. E um dos que eu peguei foi o Edgar Allan Poe. E para mim foi beleza, porque O Corvo, que era The Raven, foi um dos livros que eu mais gostei. E é um primeiro livro que tem sinestesia. Sinestesia é quando uma palavra pronunciada em determinado tom, ela produz um sentimento. Suponhamos, se eu falar em churrasco, na palavra churrasco, a pessoa começa a salivar. Então, a audição
afeta o palato e faz com que a gente, isso é uma sinestesia. É uma espécie, então a palavra do crow, do corvo, né? Quando o corvo grasnava, fazia um som que era um som infernal. Então essa poesia de O Corvo é que ficou no espaço e no tempo do Allan Poe. E outros livros do Edgar Allan Poe ficaram na minha mente também porque eu fui lendo. E isso foi... Parava de ler? Não parava de ler, nunca parei de ler. Um livro, a leitura durava quanto tempo? Para mim durava uma semana, menos de uma semana. E depois comecei a ler literatura brasileira. E aí o Lima Barreto foi o meu chão. O Lima Barreto é um escritor sensacional. Todo mundo fala do Machado de Assis, li Machado de Assis também, mas eu prefiro o Lima Barreto, porque é um escritor muito bom. É um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E o Lima Barreto, para mim, é um dos principais. Garoto que em Guaporé fazia o seu monólogo, veio para Bento Gonçalves, trabalhou em rádio. Trabalhei em rádio. E sempre escrevendo. Sempre escrevendo. E guardando as poesias. E guardando as poesias. Mas tenho ainda poesias guardadas daquele tempo, de 40, 50 anos atrás. E eu tinha vergonha de mostrar para as outras pessoas aquilo que tinha escrito. Mas quando eu tive 3 filhos, né, e eu tinha 2 filhos na época, e eu contava histórias para eles. E eles começaram a dizer, pai, não é assim, tu contou dessa maneira. E eu comecei a escrever as histórias que eu contava para eles. Claro, histórias inventadas. E para poder repetir, palavra por palavra, aquilo que eu tinha em mente. E por fim, então, certa vez publiquei esse contador de histórias e saiu meu primeiro livro. Depois... Qual ano? Isso foi... 82. Depois publiquei poesias do vinho, que eu fiz por temas. Eu fiz Reserva Especial 1, Reserva Especial 2. E por fim, Ave Poeta, Poesia, Palavra. Que também poesias falando do que é poesia. E terminei com contando histórias. Através da poesia, contando histórias. Depois fiz pesquisas, parti para o ramo da pesquisa, porque eu entendi que era preciso valorizar a cultura da terra também. E com o poeta e teatrólogo também, Azir Beltrán, nós fizemos uma pesquisa muito longa, por mais de 3 anos, quase 4 anos de pesquisa, e a gente juntou provérbios vênetos. É claro que tinha provérbios brasileiros já misturado com o vêneto, mas a gente fez, por exemplo, quando chove, a gente olha para um morro e sobe a nuvem. Tem um provérbio vêneto que diz assim: quando le nuvem leva supa e monte, piova tel tabaro. Quando a chuva sobe quando a nuvem sobe pelo morro, chuva no casaco. Né? Então a pessoa tem que se preparar. Isso são o provérbio são observações das pessoas que atravessam gerações e que continuam por aí. Então as pessoas continuam. Eu cresci no meio, minha avó contando histórias, e eu guardei essas histórias. E quando fiz o pós-graduação na Faculdade de Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, eu fiz sobre tradução. E contei 3 histórias que a minha avó contou para mim, escrevi em vêneto e fiz a tradução. E quando se traduz uma história, se a gente não está bem envolvido com a história, a gente acaba estragando a história. E tem um provérbio vêneto que diz tradutore traditore, né? Tradutor traidor. Então a pessoa tem, para fazer a tradução, tem que conhecer as nuances da palavra. E você que está fazendo um livro de provérbios gaúchos? Não, é um dicionário gaúcho. Dicionário. Isso. Esse dicionário eu estou pesquisando há aproximadamente 15 anos. 15 anos de pesquisa. E começou com muitas viagens. Muitas viagens, muitas conversas com pessoas na rua, muita leitura, né? Muitas idas e vindas, porque numa palavra a gente encontra de uma maneira e, por exemplo, aqui em Bento Gonçalves se diz de uma maneira,
e em Caxias do Sul se diz de outra forma, com outro significado. E Jammu de Porto Alegre também. Em Porto Alegre tem outra situação. Então eu fui colocando todas, então tem que retornar e reescrever, acrescer esses assuntos. E agora esse dicionário tem mais de quase 17 mil verbetes e mais de 430 mil palavras para justificar isso. Como é que surgiu esse convite para ser o patrão da feira? Para mim foi uma surpresa. Sinceramente... Você fica até emocionado quando fala em Feira do Livro. Fiquei emocionado porque 34 anos como professor de literatura e língua portuguesa. Antes trabalhei com língua inglesa e literatura americana. Mas fiquei sinceramente emocionado porque eu não esperava isso. Quando eu fui na reunião na Casa das Artes, e eu estava conversando com a Ademir Baca, e quando de repente eu vi aparecer minha mulher. Eu disse, ué, minha mulher aqui? Mas não dei atenção para isso. Eu conversei com ela, aí a pouco apareceu minha irmã, meu filho e meu irmão. Eu fiquei surpreso também, mas não liguei uma coisa com outra. E sentamos nas cadeiras e conversei com a minha mulher, fiquei conversando, ouvimos a apresentação sobre a Feira do Livro e fiquei surpreso quando o prefeito começou a falar e falou dos meus livros. Disse, ué, então está falando dos meus livros. Ele falou do contador de histórias, aí que eu me antenei. Mas não liguei ainda com o patrono. Quando ele pronunciou, eu fiquei... Aí eu contei por que eu fui ser professor. E eu fui ser professor exatamente por causa de um conto de um escritor brasileiro chamado Coelho Neto, que ele escreveu o conto Os Dois Meninos. É a história de um menino rico e um menino pobre. O menino rico estava na sua mansão, brincando no pátio, e o menino pobre, moreno, ele seguia todos os dias para a escola, em direção da escola. E o menino rico sempre convidava o menino pobre para entrar no pátio e brincar com os brinquedos. E certo dia o menino rico disse, onde é que você vai? Eu estou indo para a escola. Mas por que você vai para a escola? Eu vou para aprender. Mas entre aqui comigo, brinque comigo, porque eu tenho todos os brinquedos do mundo. E eu posso encher a tua bolsa de tanto dinheiro que tu não vai conseguir carregar. E o menino disse, não, muito obrigado, eu vou para a escola. E o menino continuou indo para a escola, se formou doutor e foi para outra cidade. E tempos depois ele retornou à cidade natal. E por questão de lembrança, de saudade, passou pelo mesmo trajeto. E ao chegar nessa mansão ele encontrou uma casa em ruínas. Ele ficou surpreso com isso, e o portão estava quebrado, o muro caído, e ele entrou no pátio, que outrora tinha sido convidado para entrar, e encontrou um mendigo. E o mendigo disse, tem um dinheiro para mim? E o menino, e o rapaz, agora doutor, deu dinheiro para o mendigo. E o mendigo disse assim, tu me conhece? E o rapaz disse, não te conheço. Pois eu te conheço. Tu é aquele menino que passava todos os dias para ir para a escola. E a riqueza que você tem na cabeça, nenhuma enchente, nenhum ladrão pode roubar. E eu aprendi nesse conto que o conhecimento, tanto quanto o amor, a gente pode dar e distribuir e não perder. E é isso que eu fiz, que me levou a ser professor, e sempre procurei para os meus alunos distribuir isso, conhecimento com amor, para que eles tivessem. E aí hoje eu tenho a grata satisfação de saber que tenho alunos que escrevem também, e eu corrigi livros de alunos já, e já foram publicados. Bom, nesse local vai acontecer, portanto, a Feira do Livro. Quem vamos receber de escritores? O Ortiz. O Ortiz está confirmado, é um escritor que ele fala muito de viagens, né? É um escritor muito bom, vale a pena ser lido. Tem também o Calunga, é outro escritor bastante experiente, vale a pena ler o Calunga. O Remy Valduga também vai mostrar livros. O Remy é um escritor local. E o Remy é uma coisa engraçada, você falou da cultura bento-gonçalvense. O pessoal pensa aqui que é a República da Polenta,
porque o pessoal fala muito da literatura local. Mas a literatura teve um momento em que se falava, era o teocentrismo, em que Deus era o centro de tudo. Então toda a literatura era voltada para o centro, para Deus. Tempos depois, com a Revolução Francesa, etc. e tal, passou o antropocentrismo, que era o homem que passou a ser o núcleo de tudo. E a literatura voltada sobre o homem. E a literatura, parte da literatura foi diminuindo. Depois para a cidade, para o bairro e para as pequenas localidades. A literatura local, Bento Gonçalves, é uma literatura regional e as pessoas criticam. Não tem que criticar, porque primeiramente a gente tem que se dar conta que nós estamos contando a nossa história. E contando a história voltando para o mundo. Vou para terminar o nosso assunto, de 24, né, nessa quinta-feira, até dia 4. Dia 4, a Feira do Livro em Bento Gonçalves. Eu convoco todos os bento gonçalvenses e cidadãos vizinhos da circunvizinhança. É só aqui em Caxias vai ter, né? Só Exato. aqui em Caxias. Né? Vale a pena investir em cultura. É certo que a pessoa, por exemplo, numa fase de crise como nós temos, ser mais criativa com a cultura que ele adquiriu de experiência de outros escritores. Vale a pena ler, porque só se pode contar histórias para uma outra pessoa quem tem histórias. Quem não tem história, fica um vazio. De 24 a 4 de setembro, a Feira do Livro em Bento Gonçalves, aqui nesse local, onde estamos vendo o nosso chafariz, verdadeiro chafariz do vinho. Muito obrigado, senhor Roni, parabéns, sucesso. Obrigado pela E estamos entrevista. sempre à disposição do amigo. Obrigado pela oportunidade e espero que os bento gonçalvenses venham para a Feira do Livro, adquiram livros. O melhor investimento que a gente pode fazer na vida é cultura, porque a gente pode tropeçar mais dia, menos dias, mas a gente vai ser o primeiro a levantar, porque a gente tem base para um futuro melhor.